Quando Deus nos libertou, houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou, houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Bom dia, querido irmão, querida irmã, uma alegria vê-los esta manhã para bendizer o nome do Senhor. Quero saudar aqueles que nos assistem também via internet. Sintam-se acolhidos, possam vir também adorar ao Senhor conosco. Há algum visitante pela primeira vez? Pelo que eu estou vendo, nós não temos, né? Um visitante pela primeira vez. Convido você a abrir a Bíblia no Salmo 80. Salmo 80.
Salmo 80, conforme vimos, conforme está também aqui projetado. Deixa eu colocar para gravar aqui. Irmãos, este é um salmo de lamento coletivo. Provavelmente uma das hipóteses é que ele seja usado nos cultos, em momentos de lamentação. Então é um lamento coletivo. Obrigado, Pedro. Uma expressão do povo de Deus. Salmo 80 expressa o abatimento e a perplexidade do povo de Deus diante da iminência da destruição de Samaria, Reino do Norte, pelo Império Assírio, por volta de 722 a.C. É a isso que o Salmo se refere em seu contexto histórico. O principal desejo declarado nesse poema que nós leremos é que Deus volte o seu rosto sobre eles. Nós veremos a presença de um refrão que é reiterado durante o Salmo. O principal desejo é que Deus volte o seu rosto sobre eles, pois somente assim eles seriam protegidos e restaurados. Então este é o Salmo que nós meditaremos hoje. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, agradecemos. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos e filhas que estão aqui. Senhor, coloque a mão sobre eles, como tem sido, e neste momento também a tua palavra penetre profundamente nos corações, transformando, renovando e até mesmo disciplinando. Dirige, ó Deus, as famílias desta igreja, os que não puderam vir por alguma situação extraordinária, colocando a mão sobre cada um, homem, mulher, criança. E que agora o Senhor possa abençoar a igreja com a pregação transparente da sua palavra, falando aos corações. No nome de Jesus, amém. Então, o Salmo 80 é dividido em 3 partes, basicamente. Ele começa e termina com um pedido com uma súplica de restauração espiritual. E no intervalo entre o começo e o fim, nós temos uma forma poética em que o salmista se refere à videira, que é Israel, como Deus a plantou e de como ela estava secando. Então diz assim: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e salva-nos. Então nós temos depois o refrão: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Na sequência diz: dar-lhe-ás a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto, e constituir-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Nós temos novamente um refrão: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Nesse ínterim, do versículo 8 ao 14, ao 13, nós temos então uma breve história de Israel, do seu relacionamento com Deus. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os rebentos até ao rio, porque lhe derribastes as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. Versículo 12. Por que lhe derribastes as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela repastam os animais que pululam no campo. Mais uma vez o refrão surge:
Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo e a tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E aí nós temos a conclusão. E assim, não nos apartaremos de ti. Fique bem gravada esta parte. E assim, não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. E por último, o refrão é repetido novamente. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então os irmãos perceberam pela leitura que há um pedido recorrente de restauração neste cântico. E o refrão é: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O significado da expressão do versículo 3, restaura-nos, ó Deus, parte do refrão, pode ser interpretado de duas formas. Pode significar restauração espiritual, restaura a comunhão com Deus, mas também pode significar restaura de uma situação angustiante, no caso referindo-se ao exílio. Então nós temos essas duas versões. Em geral, as Bíblias traduzem restaura-nos, Senhor. Mas é possível também você encontrar na Almeida Corrigida e Fiel, onde você lê no refrão, restaura-nos, ó Deus. Esta versão bíblica diz, faz-nos voltar, ó Deus. Porque é o sentido também de uma restauração espiritual. E o meu foco hoje será este. Como o poema, como um pedido de restauração espiritual. E assim, o nosso assunto é súplica por restauração espiritual. Você leu comigo, irmão, irmã, que de um lado eles estão perplexos, abatidos pelas circunstâncias, mas por outro, perseveram em oração, mesmo sofrendo opressão, mesmo passando por dificuldades, suplicavam ao Senhor que os socorresse. Restaura-nos ou faz-nos voltar, que é o sentido que eu estou usando aqui. Principalmente que retornassem a Deus do qual se afastaram. É muito importante compreender isto. É uma oração de uma nação que se afastou de Deus. Podemos dizer, desviou-se. Então você que está desviado dos caminhos do Senhor, fique ainda mais atento a esta palavra. Eles estão desencorajados, passando por situação difícil, perplexos, perguntando-se por que a situação não ia, passando por situação difícil e perguntando-se por que as coisas não iam bem. Estavam desviados do caminho do Senhor. Mas o Salmo expressa que, embora desviados do caminho do Senhor, estavam conscientes de que o pecado os afastou do Senhor, que precisavam retornar a Ele para serem restaurados. Então nós temos aqui, dos versos 1 a 7, como nós já lemos, um pedido de restauração. É um pedido que se dirige ao pastor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, em favor do Reino do Norte. Perceba que o versículo 1 e 2 trata especificamente disso. José, que é o representante da tribo do norte, os filhos de Jacó, e também aqui essas três em particular, Efraim, Benjamim e Manassés, integrantes da tribo do norte. Então, o Salmo dirige-se a este grupo que foi exilado em 722. Quero focar aqui no versículo 3. Restaura-nos, ó Deus,
faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós temos aqui uma referência à parte da bênção sacerdotal que o Anderson leu durante a liturgia. Você se lembra da bênção sacerdotal? Diz assim, Números 22, Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, este refrão refere-se a uma parte da bênção sacerdotal que era proferida pelos sacerdotes com as mãos erguidas a fim de invocar a paz sobre o povo de Deus. Invocar a paz que provinha da presença graciosa e constante de Deus no meio do seu povo. A face voltada para o povo significava: eu os abençoarei. O cume, o ponto mais alto da bênção é dar a paz, que a palavra é shalom. A presença de Deus, a face de Deus, traz justiça, segurança, misericórdia, harmonia e conforto. Os que estão sob o cuidado de Deus serão protegidos de todas as mudanças e todas as circunstâncias dessa vida mortal. Esse é o significado da bênção e particularmente da face de Deus favorável ao seu povo. O contrário, que é o que estava acontecendo aqui, né, no Salmo 80, ao contrário, a face virada de Deus significava o abandono, o juízo, é a expressão evidente da indignação de Deus. Veja só como Deus está indignado. Salmo 80, versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estará indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e beber copioso pranto. Ao invés do rosto favorável, o Senhor não estava ali com seu rosto de graça. Deus então estava irado, e assim, consequentemente, o povo sente que Deus os abandonou, de que Deus está surdo para as suas orações. E esse sentimento é enfatizado pelo autor bíblico. O rosto do Senhor não resplandecia mais sobre ele. A presença de Deus, que é a essência da bênção, não está mais sobre eles. Este é o estado e é o motivo pelo qual eles pedem restauração espiritual. Deus retirou a sua face favorável e virou-se. Está irado. No Salmo, é também importante destacar que o autor bíblico enfatiza dois aspectos, duas características do Senhor. Ele é o pastor de Israel, aquele que conduz as ovelhas às águas tranquilas, para junto das águas de descanso, que refrigera a alma do seu povo. Mas ao mesmo tempo, ele é o Senhor dos exércitos, é o guerreiro divino, o comandante das tropas. Veja, por exemplo, no versículo 4, ó Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor é o comandante das tropas, tanto do céu como da terra. A sobrevivência deste povo não se dava pela fraqueza dos seus inimigos, mas porque Deus havia virado a sua face. E eles estão, portanto, desconsolados, abatidos, desanimados, porque sentem a indignação de Deus contra si. Sentem que colhem o fruto da sua apostasia. Sentem e colhem o fruto do seu desvio. Nos versos 4 e 7, como lemos, o salmista lamenta e evoca o Senhor, Deus dos exércitos, para que ele reconsidere, perdoe e socorra em suas aflições.
Mas como nós vimos, Deus estava indignado contra as orações do seu povo. Você já pensou na figura de Deus assim? Deus indignado contra as orações do teu povo? Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 1, 2 e 3, você verá como isso funciona. A igreja levanta suas orações a Deus, suplica, e Deus vira o seu rosto. Diz assim Isaías 1, 2 e 3: Ouvi, ó céus, dá ouvido à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel, que é isso que nós estamos tratando aqui, não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então, é desta forma que eles se comportaram. E é por isso que Deus está indignado. Porque o povo de Deus está desviado. É comum nas nossas amizades ouvirmos, né? Eu estou desviado. Esse é um alerta a todos aqueles que estão longe dos caminhos de Cristo, achando que são agradáveis a Deus, que Deus ouve as suas orações. E nós vemos aqui que Deus não as ouve. Por quê? Porque o povo voluntariamente decidiu abandonar a Deus como um povo que não entende. Então, no primeiro ponto, esta súplica por restauração e o motivo. Eles se desviaram da vontade de Deus, engordaram, ficaram prósperos, mas não reconheciam mais Deus como seu Senhor. E as suas atitudes revelavam isso. E agora ele suplica. Ainda na sua oração, o salmista trata de maneira literária como uma forma de persuadir Deus a retroceder do seu juízo. E aqui usa a figura da videira. Nós lemos durante a liturgia, não é verdade? Isaías capítulo 5, os versos de 1 a 7. Ali onde o profeta anuncia que Israel é uma videira que foi cuidada, tratada, limpa, mas ao final deu uvas amargas. O fruto era indigesto. E assim Deus deixou que os animais do campo e o sol destruíssem essa videira. Esta é a figura do profeta Isaías. Então aqui o salmista evoca esta imagem de uma videira que produzia frutos, e a gente viu que produzia frutos indigestos, amargos. Mas o que ele quer na sua oração, do ponto de vista literário, é convencer Deus a retroceder na sua ira, para que eles deixem de comer o pão de lágrimas, para que a sua angústia cesse, para que a sua alma retorne a Deus. Então diz assim, como nós lemos, né? Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra delas os montes se cobriram, e com os sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Por que lhe derribastes a cerca, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho? O javali da selva devasta, e nela repastam os animais que pululam do campo. E aí tem o pedido de restauração. A videira foi plantada, Israel floresceu, a igreja, vamos dizer assim, mas eu prefiro o nome Israel. E aqui o salmista apresenta um retrato poético da história, desde a libertação do Egito até o estabelecimento na terra prometida. Deus é o agricultor e o foco é o amor paterno dedicado à videira. Ele limpou, tratou, colocou o adubo, protegeu. Durante um tempo Israel floresceu. Mas na segunda parte, nos versículos 12 e 13, ele diz: esta videira que o Senhor dedicou todo o empenho, agora está murchando, está sendo destruída. Por quê?
Eles caminhavam bem, irmãos e irmãs, mas em certo ponto perderam de vista a relação com o Senhor e se desviaram dos seus caminhos. E então, o Senhor agora os disciplina. Isaías, o texto de Isaías, capítulo 1, versos 2 e 3. O mesmo texto, versículos 1 e 2, ou 2 e 3. Nós já lemos que eles perderam de vista a relação com o Senhor. Repito: criei filhos, engrandeci, mas estão revoltados contra mim. Irmãos, veja só a força dessas palavras. Criei filhos, engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A videira floresceu, mas em determinado ponto, caminhando bem, mas perderam de vista. Romperam com o Senhor. E ao romper com o Senhor, o caminho é o começo da destruição. O que Deus fez? Simplesmente deixou de refrear o mal. E o povo começou a sentir o gosto da desobediência e as consequências amargas. Eles estão gemendo em sua alma, colhendo os frutos da desobediência, da apostasia. Mas agora, o salmista expressa um sentimento, talvez do remanescente. Traze-nos de volta, ó Deus. Mostra sua face de favor, e então serei salvo. É um pedido de desespero, de quebrantamento. E caminhando para o fim, na terceira parte, novamente este pedido de restauração é reiterado. Versículos 15 a 19, as súplicas são dirigidas a Deus. Olhe os verbos: volta-te, protege, pereçam os teus inimigos, seja a tua bênção sobre nós, vivifica-nos, restaura-nos, salva-nos. Mas lembre do contexto. Deliberadamente desviaram-se do caminho do Senhor. E mantiveram-se assim, a ponto de serem levados ao exílio. Veja sua Bíblia, Isaías 1, versículo 15. A indignação de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Diz assim a Escritura: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas eles continuam a orar. Volta-te, protege, pereçam os seus inimigos, os meus inimigos. Seja sua bênção sobre nós, vivifica-nos, restaura-nos, salva-nos. E o que aconteceu, irmãos? O remanescente é restaurado. É interessante o que o Calvino diz. Embora o reino do norte tenha sido totalmente devastado, ele crê no que diz a Escritura, e eu também. No tempo do profeta Elias, reino do norte, esse mesmo, Deus separou 7.000 homens que não se dobraram a Baal e nem beijaram sua boca. Até no reino do norte, que foi devastado, Deus tinha os seus remanescentes. Portanto, por este lado, podemos saber que Deus sempre ouvirá a voz do aflito, arrependido. Mas por outro, sabemos que Deus não atendeu os seus pedidos. E eles foram levados cativos. Mas aqui é uma expressão, então, de súplica.
E o versículo 18 diz, que é uma conclusão: e assim não nos apartaremos de ti. A versão de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, traduz assim: e assim nunca mais nos afastaremos de ti. A versão NVI diz: então não nos desviaremos de ti. Traduções para o versículo 18. Porque esta é a ideia que eu estou tratando com os irmãos hoje, nesse sentido, de que eles estão pedindo, o pequeno grupo está pedindo uma restauração espiritual. Porque eles estão afastados, longe dos caminhos do Senhor, a tal ponto que parece que Deus não os ouve, que as suas orações são vãs. Então, perceba, irmãos, que este salmo expressa a consciência de que o estado de miséria em que chegaram é resultado direto da decisão de abandonar o Senhor. Algumas pessoas dizem: mas eu não abandonei o Senhor, estou indo para a igreja. Não é assim. Só há então uma porta de retorno: pedir ao Senhor que retire a sua indignação, que os perdoe, que realmente os salve. E então ele insiste: faze-nos voltar ao Senhor. Que oração linda de alguém ou de um grupo que se demonstra consciente do seu pecado e arrependido suplica a restauração. Arrependido. Então, caminhando para aplicações, irmãos, este salmo defende a tese que a solução para a situação angustiante causada pelo endurecimento do pecado é a reconciliação com Deus. Repito, a tese do salmo é que a solução para a situação de endurecimento e angústia causado pelo pecado é a reconciliação com Deus. O pecado cria um fosso entre nós e o nosso Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Reconciliai-vos já com Deus, diz o Senhor a este grupo. O que nós aprendemos desse salmo também? Que uma comunidade ou igreja pode desaparecer se insistir no pecado. Não a igreja universal, esta prevalecerá até o final. Mas uma igreja local, uma comunidade, pode desaparecer se insistir no pecado. Assim como pessoas não convertidas, a fé pode ser sufocada, a fé pode desaparecer. O salmo reflete o resultado da insistência na prática do pecado, que desemboca na condenação e a condenação do exílio. Israel desfrutou maravilhosas provisões e proteção de Deus, mas arruinou tudo, porque tornaram-se rebeldes contra a sua palavra, porque eram como animais. Nem o boi era tão tolo quanto Israel, porque o boi sabia o seu possuidor, mas Israel não levava em conta o seu pastor. Então uma igreja pode desaparecer, uma comunidade pode desaparecer se insistir no pecado. O pecado havia aumentado constantemente no Reino do Norte, e quase nada do que Deus tinha começado a fazer prevaleceu. E a semelhança de Israel, muitos cristãos nominais resistem ao apelo de arrependimento. Cristãos nominais. Parece que nada, faz cuecué, parece pato, mas não é pato. Parece crente, parece cristão, mas não é cristão. Nominais, que resistem aos apelos do arrependimento, não se convertem ao Evangelho, ignoram os conselhos da palavra, e por fim, o que resta é a disciplina de Deus. E talvez, pela disciplina pesada de Deus, os salvos serão trazidos de volta.
Cuidado para que a sua fé, não desapareça. As paixões do mundo sufoquem. As perseguições tirem a raiz. Uma comunidade ou igreja pode desaparecer se insistir no pecado. É o caso de Israel. Segundo, a boa notícia é que ao remanescente que persevera na fé, a boa nova continua a mesma. O Senhor é o pastor do seu rebanho. Ele não está surdo às nossas orações. Ele continua sendo Deus poderoso nas batalhas. É aquele que habita no meio de nós, que é poderoso para vivificar os mortos. O remanescente aqui se dirige a Deus e pede: restaura-me, Senhor, restaura-nos. Suplique a Ele que o restaure espiritualmente. Uma outra aplicação, terceira, é que Jesus é a videira verdadeira. Israel, como videira, foi desobediente, agiu autonomamente, mas não tinha vida em si mesma. A prosperidade de Israel, sua permanência dependia do agricultor, que é Deus. Uma palavra aos desviados. A semelhança de Israel, você desobedece. A semelhança de Israel, você se considera autônomo, acha a igreja desprezível, ou despreza a igreja e o corpo de Cristo, a comunhão. Você se julga autossuficiente. Só Jesus é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que permanece em mim produz frutos. Jesus é a videira, é a fonte de vida. Dele é o tronco que emana a seiva que nutre os ramos. Se você está desviado, somente a comunhão com Cristo, a videira, pela fé, esta comunhão espiritual, pode trazer vida a você. Somente Cristo. E por último, parte prática também, distância ou sofrimento não pode e não deveria nos afastar de oração. Veja que eles estão colhendo o resultado do seu pecado. Estão abatidos, tristes, correndo risco. Mas eles continuam a orar. É por meio da oração que Deus concede bênçãos ordinárias, bênçãos espirituais. E Deus atende às orações do seu povo, que arrependido retorna a Ele. Mas os rebeldes, Deus simplesmente vira sua face e os deixa à sua própria sorte, como Israel. É comum colher como sintoma do pecado o afastamento das orações. Nós estamos em pecado, a primeira coisa que é ameaçada, a oração. O salmista expressa a consciência do pecado. Ele sabe e sente que o Senhor se retirou da sua presença. Deus está indignado, mas ele deixa de orar? Não. Restaura-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Deus dos exércitos, o pastor de Israel. Ele insiste nas orações. Então, se você sente o distanciamento de Deus, saiba que não foi Ele que se distanciou, fomos nós. Porque os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele é fiel e não permite que os nossos pés vacilem. Por isso Ele oferece o seu Evangelho.
E há alguns sentimentos aqui que são compartilhados por nós. Ameaça, perigo de morte. Talvez você chegue hoje aqui com consciência culpada, sente que está sendo disciplinada por Deus, angústia, humilhação, sentindo a sua vida sendo devorada. E a mensagem é: ore, restaura-me, Senhor, traze-nos de volta para o caminho e as veredas de justiça, por amor do seu nome. Deus dispôs a palavra para trazer o arrependimento. Se esse é o caso hoje, esta palavra é para que você se arrependa e volte a Ele. E Deus dispôs a oração para você se dirigir a Ele. Você pode orar agora. Oração por restauração espiritual. A oração é o meio ordenado por Deus. Invocamos no dia da angústia. E uma oração que você pode fazer agora, se for de todo o coração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei. Dos céus o ouvirei, perdoarei o teu pecado e curarei a sua terra. Quem se afasta somos nós. Quem se afastou de Deus foi você. Mas se arrependido, retornar e orar, como ele diz: ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Súplica por restauração espiritual. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Ouvi riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair. Lembre quem te libertou, é
alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre